Boa tarde, pessoal, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a este canal que a gente fala de vida espiritual, tudo que a gente pode até o que a gente não deve. Esse é o livro das perguntas e hoje a gente vai ler a última pergunta da semana. Hoje é sábado, já gravamos a semana inteira, Uhum. missão cumprida. A pergunta da semana, o Felipe vai ler aqui. Hoje, dia 9, é essa aqui de cima. Deixa uma pergunta do Luiz, isso mesmo. Bom, uma pergunta do Luiz no WhatsApp, é a 20ª pergunta. Ele pergunta: Como o cristianismo influenciou o sistema jurídico ocidental? Por favor, Não, expliquem. olha, eu não tenho condições de responder essa pergunta. Eu não tenho. Como não tem condições? As pessoas estão entrando aqui para ouvir a resposta. Eu não entendo muito desse assunto. Eu cheguei a estudar um pouquinho de história do cristianismo, história do direito, eu não sei nada praticamente. O que eu sei é que assim, é, ele fala influenciou o sistema jurídico ocidental, então não é só brasileiro, é ocidental como um todo. O que eu sei é que o pouco que eu sei é que assim a legislação, né, a jurisdição ocidental, ela é muito pautada nos códigos romano, napoleônico e tem bastante coisa de influência do cristianismo também. Mas assim, os detalhes eu não sei, não saberia dizer muita coisa. O que eu sei, assim, como a gente está num canal sobre vida espiritual, eu acho que é importante destacar quando que as leis de Deus não correspondem com as leis dos homens, né? Eu acho que assim, por mais que a gente queira patinar nesse assunto e tal, é... não sei, eu acho que a pessoa que está mais voltada à vida espiritual realmente ela não se identifica muito com as leis desse mundo, por mais que elas tentem buscar uma justiça ideal, né? Mas enfim, eu não arriscaria falar muito mais do que essas coisas. Pois é, cristianismo é uma palavra meio X, né? Uhum. Porque já significa o quê? É a igreja É Jesus Cristo. institucional, Uhum. a igreja institucional histórica ou é a igreja espiritual, né? É a cultura cristã, exatamente o quê, né? Assim, como o Felipe falou, né? A história do direito também não é a minha especialidade. Eu não Uhum. posso aqui dar uma explicação Uhum. exata dessa influência desse ponto de vista, né? Porque ele falou sistema jurídico ocidental. O sistema jurídico dá a entender a administração da justiça. Uhum. Eu acho que a administração da justiça ela teve uma influência não tanto da Igreja Romana enquanto uma instituição cristã, mas enquanto uma instituição que herdou a cultura do Império Romano, né? Uhum. Porque o direito ocidental veio do direito romano, Uhum. como o Felipe mencionou. Então, aí é uma influência, não é do cristianismo enquanto cultura espiritual, mas enquanto cultura institucional mesmo, né? Porque quando o Império acabou, Uhum. a Igreja, né, católica ela sucedeu as funções do Império na organização civil, porque não tinha Estado, não tinha nada. Uhum. Depois, no fim da Idade Média, vão surgir os Estados Nacionais. Mas durante 1000 anos, desde a queda do Império Romano até o surgimento dos Estados Nacionais, tem 10 séculos aí que não tinha governo civil muito organizado. Tiveram algumas tentativas e tal, mas a igreja é que mandava em muita coisa da organização civil. E aí, o que ela fez? Ela trouxe do Império Romano, o direito Uhum. romano, né? Então, é, agora, a influência, eu posso falar do seguinte: é, existe uma tendência que é da tradição liberal, vamos dizer assim, inclusive tem muito da história da Inglaterra, Uhum. que é a ideia de é, redução do poder, renúncia voluntária do poder e distribuição do poder, né? Checks and balances, que é um termo que se usa no direito em inglês, mas acho que até mais no americano, né? Tá. E isso pode ser visto como uma influência da, Do Advento Cristão. da espiritualidade cristã, vamos colocar assim, Uhum. né? Aliás, acho que tem um exemplar da Carta Magna. Vem para mim, do lado da Constituição Brasileira tem um livro bem fininho, só para mostrar. Bem fininho, não dá nem para ver o nome da lombada. Se eu não me engano, tem uma edição aí da Carta Magna. É bem fininho, do lado da Constituição. Só para mostrar, se for possível, no século Carta. XIII
acho que 1200 e alguma coisa, 1220, acho que 1215, na verdade. Não tem um livro fininho aí? Que é a Magna Carta. Tá? Esse aqui é um exemplar de uma coisa que o rei da Inglaterra fez, que provavelmente o rei da França deveria ter feito se não quisesse ter perdido a cabeça, né? Que é o seguinte, entregar um pouco do poder, né, voluntariamente, para não ter uma revolução no país. Isso pode ser considerado uma ideia cristã, mas muito indiretamente, entendeu? Uhum. Eu acho que assim, se você quiser mesmo, assim, eu vou tentar responder a sua pergunta do que eu posso mais, né? Como eu falei, história do direito também não é a minha, Uhum. não é o meu ramo de pesquisa, vamos dizer assim, é o meu interesse, né? Mas com relação à espiritualidade cristã, eu posso dizer o seguinte: como que isso influencia o direito? Na sucessiva libertação das pessoas. Uhum. Libertação do quê? Do poder de quem domina, de quem oprime, tá? E aí eu posso puxar pro lado da minha pesquisa atual. Eu tenho até uma alegação recente que eu já escrevi e ela vai Uhum. depois pro ar o comentário, onde eu digo o seguinte, né? Que basicamente a pessoa que deseja liberdade para si e para os outros passa por três passos, né? Por três grandes movimentos. A gente pode tentar enxergar isso na história do direito ocidental. Não é bem sistema jurídico, que a pergunta dele é sistema jurídico é muito específico, né? Uhum. Sistema jurídico, eu acho que a principal influência é o direito romano mesmo, não tem muito o que falar, porque eu entendo desse assunto, Uhum. a ponto de falar mais a respeito. Mas puxando da parte espiritual a influência que existe, você pode pensar assim, a libertação, na minha visão, agora estou dando os meus pitacos, porque afinal de contas esse canal aqui é para isso, para eu dar os meus pitacos e o Felipe dá os pitacos dele e a gente, né, dá palpite Nesse mesmo. assunto eu não tenho muitos pitacos, não. É o seguinte, libertação dos escravos, libertação das mulheres e libertação dos filhos. Uhum. Dos escravos foi a primeira coisa que aconteceu assim na história cristã. Uhum. E foi uma revolução tão grande que tem muitos historiadores, inclusive o Edward Gibbon, se não me engano, que é um famoso historiador da queda do Império Romano, que mencionam que foi a libertação dos escravos que destruiu o Império Romano. Porque os Uhum. proprietários de terras, enfim, as pessoas ricas em Os Roma, patrícios, né? eles eram proprietários de terra e de escravos. Esse era o sistema econômico romano. A Uhum. partir do momento que o cristianismo entrou Uhum. e destruiu essa base da economia romana, porque se você liberta o cara e não é mais teu escravo, você literalmente perdeu a sua propriedade, Uhum. né? Então, se você perdeu a sua propriedade, a economia ruiu e o sistema político romano ruiu junto, né? Uhum. Isso é tão impressionante na história de Roma, na história do Ocidente, no começo, né? Do período medieval, fim do período antigo, começo do período medieval, que o Nietzsche falou sobre isso no livro dele, O Anticristo. Uhum. Os nazistas falavam sobre isso e até hoje tem o pessoal antissemita radical europeu, americano, que fala que o Império Romano só foi destruído porque Paulo não era um apóstolo de Cristo, um cara da vida espiritual, Uhum. ligado a Deus, nada disso. Paulo era um agente do sionismo. E ele criou uma operação para destruir o Império Romano por dentro. Porque os judeus sabiam que não podiam destruir por fora. Então eles criaram tipo um vírus. E o nome desse vírus é cristianismo. Por quê? Uhum. Porque nós vamos dizer que os escravos têm que desejar a liberdade, porque Uhum. todos são iguais perante Deus, que é uma ideia cristã, não é uma ideia judaica, é uma ideia cristã, tá? Só para você saber. E aí você. Então, o Uhum. judeu pensa assim: isso é a teoria da conspiração, não estou falando que eu acredito nisso. Embora algumas coisas até façam sentido, mas enfim, eu não sei, né? Uhum. Mas a ideia é essa: o judeu inventa o cristianismo através de Paulo, bota o cristianismo na Europa, destrói Roma por dentro, porque os escravos são libertos, o poder romano rui, a economia é política, e aí as nações europeias vão virar vítimas, né? Vão ser mais vulneráveis no decorrer dos séculos, até hoje, na verdade, a uma influência desse sionismo, né? Que é, como eu já Uhum. expliquei até no meu livro, ele é compatível com o globalismo. Sionismo e Entendi. globalismo são compatíveis. Tem gente que acha que não, né? Tem gente que fala assim, não, o sionismo é antiglobalista. É a direita de Israel é contra a esquerda de Israel, porque uma é nacionalista, sionista e a outra é globalista. Não tem nada a ver. Se você pegar o que os caras acreditam, Uhum. os judeus que são ligados a essa tradição aí, eles acreditam que é justamente assim. Israel é uma nação,
independente, livre, e todos os países são escravizados por Israel. Então você tem um governo mundial cujo centro é Israel, e o líder é o Messias deles lá, que você sabe já quem é, né? Então, muita gente fala até hoje que foi isso que aconteceu no Ocidente. Né? O cristianismo foi um vírus para destruir o Império Romano por dentro. Tá? Enfim, essa interpretação dessas teorias da conspiração, sendo isso ou não, não importa para nós, o fato é que a ideia cristã de igualdade entre todas as pessoas dinamita o poder de você escravizar os outros. Uhum. Né? Você pode até escravizar, mas você não tem moral para fazer isso. Né? Uhum. Porque até certo ponto você tinha o poder físico de fazer isso, Uhum. material, físico, político, mas você não tinha o poder moral. Você tinha o poder moral junto. Aí depois o cristianismo falou, não, a ideia cristã é que todos são iguais perante Deus, então você não pode escravizar os outros. Uhum. Daí acabou isso daí, né? E lógico, levou muito tempo também para a escravidão realmente acabar, e até hoje é discutido, né, se é acabado ou não. Por quê? Porque se a pessoa ela tem que trabalhar para sobreviver, até que ponto a escravidão foi realmente extinta? Né? Uhum. Os socialistas mesmos, eles gostam de dizer que a escravidão não acabou, né? Porque o emprego, né, o empregado é um tipo de servo e é um tipo de escravo. Então eles falam que o escravo romano virou um servo da gleba na Idade Média e depois hoje virou um empregado das empresas, mas é a mesma coisa. Eu não acho que é a mesma coisa, inclusive juridicamente os direitos são diferentes, né? A realidade é diferente. Mas você pode dizer assim, não, o ser humano continua escravizado, mas ele continua escravizado por causa da maldição. E isso os socialistas não têm coragem de admitir. Então, para eles não têm coragem de chegar para o povo e falar, parem de botar gente nesse mundo de escravidão. Se eles fossem realmente contra a escravidão, eles seriam cristãos e não socialistas. Não, eles querem que esse mundo continue de escravidão porque eles acham que eles têm a fórmula da liberdade. Mas eles querem escravizar. Exatamente. Né? Eles querem ele ser os senhores de escravo, não o rico. É o intelectual de esquerda, né? O esperto, o iluminado. Né? Enfim, essa discussão da escravidão vem até hoje. Né? Aí tem a libertação da mulher. Essa é mais complicada e, na verdade, até hoje é uma luta. Né? Por quê? Porque o próprio feminismo meio que saiu do trilho do que seria a linha original, mais cristã, que é da mulher ser reconhecida como igual ao homem, como se fosse uma irmã. Certo? Então. Não como objeto. Não como objeto. Só para você ter uma ideia de como isso aqui é complicado, eu estou falando libertação dos escravos, das mulheres e dos filhos. Isso é tão complicado que até o fim do mundo talvez não acabe esse negócio. Pode ser que o mundo acabe antes da gente ver tudo isso aí acontecer. Mas existe uma tendência assim, de libertação dos escravos, libertação. Isso são valores cristãos, tá? Aplicação de valores cristãos. Então não é exatamente uma influência do sistema jurídico, mas indiretamente é porque é uma influência na cultura, que por sua vez influencia as leis, né? Porque o povo vai mudando as leis conforme a cultura muda. Então a ideia é que o homem consiga ver a mulher como irmã dele, não como esposa ou como mãe dos filhos. Porque esposa e mãe são papéis sociais que fazem a mulher servir ao homem, né? Como esposa ou como mãe dos filhos, quem vai criar os filhos do cara, né? Então, isso é muito complicado. É um papel. Muito complicado. É poder. É uma forma de poder. As pessoas vão dizer aqui que não. Não é poder. É totalmente voluntário. Só que sabe qual é o problema? Aí você tem que realmente pensar no assunto para entender do que eu estou falando. E eu sugiro até a leitura do Otto Weininger, que escreveu Sexo e Caráter, né? Eu li a tradução, é um livro em alemão, eu li a tradução em inglês, mas acho que tem em português por aí, sei lá. Se não tiver em inglês, tem. Sex and Character. É um livro pesado, complicado, porque o cara ele é machista e feminista ao mesmo tempo, é complicado. Tem umas partes bem complicadas lá. Mas basicamente a ideia do Otto Weininger é o seguinte: ele diz que a mulher, o homem é o idealizador e a mulher é a realizadora. Então ele não coloca realmente um acima do outro, não é bem isso. Ele fala que na idealização o homem está acima, mas na realização a mulher está acima. Então o homem meio que propõe para a mulher o que ela vai ser, porque ele idealiza, ela não idealiza a realidade. Quem idealiza é ele. A mulher realiza o que o homem propõe como ideal. Então se você propõe para as mulheres que elas vão ser freiras, servir a Deus, elas vão para o convento, vira freira, não tem problema, como aconteceu na Idade Média pra caramba, né? Se você propõe para ela que ela vai ser mãe, esposa e mãe, ela vai fazer isso aí. Vai fazer muito bem, ela cumpre melhor do que o homem. Ela é mais forte, a mulher é mais forte do que o homem para realizar.
Porque ela não se. O idealista, ele tem mais energia para idealizar e menos para realizar. E a mulher, como realizadora, ela tem mais energia para realizar do que para idealizar. Dá para entender? Entendi. É uma força de criação e uma de estabilização. Hum. Cria, estabiliza. Cria, estabiliza. O homem cria, a mulher estabiliza. Então, se o homem transformar a mulher numa prostituta, porque ele só vê ela como objeto de desejo, ela vai se tornar meio que puta mesmo. Por quê? Porque ela quer agradar o homem, não é porque ela quer ser puta. Ou porque ela quer ser mãe, ou porque ela quer ser freira. Não é nada disso. A mulher, ela assume a forma que precisa assumir para realizar o ideal que o homem possui. E isso as feministas mais modernas vão chegar aqui e querer me bater, cancelar esse vídeo aqui. Mas escuta, os grandes ideólogos feministas são homens, no fim das contas. Aí você vai falar, não, mas tem a Simone de... Não, eles vão falar que tem um monte. Tem a Simone de Beauvoir, vão falar que tem a Angela Davis, Mas no a Bell fim, Hooks. elas aprenderam com algum homem lá por trás. Tem um ideal masculino em algum momento. A Simone de entrou. Beauvoir, peculiarmente na biografia dela, tem umas coisas bem estranhas, inclusive. Mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque isso aqui não vai dar certo. Eu só vou tomar porrada e não vai ter... não vale a pena. Não vai ter ganhos. Então eu não vou me alongar sobre isso, mas a questão é a seguinte. A libertação das mulheres... O próprio feminismo não percebe que o homem primeiro idealizou a sua libertação. Então eu vou ser independente, rico, bem-sucedido, livre, e a mulher está imitando o homem. O feminismo atual não é exatamente feminista, porque o verdadeiro feminismo é falar para o homem: foda-se você e as suas ideias. Eu sou sua irmã, seu filho da puta, não sou sua serva. Eu não vou ficar seguindo você, imitando você. É isso que a mulher tem que fazer. Na minha modesta opinião, para ela ser realmente independente. É forte. Mas aí, como que a mulher consegue isso daí? Servindo a Deus. E não sendo nem puta do homem, Não, nem não mãe sendo dos nada filhos. para o homem, sendo para Deus. Quem que Deus quer? Filhos. Então, se a mulher, como o homem, deve fazer também. A mulher for filha de Deus, se dedicar a isso, ela está livre do homem. Essa é a verdadeira libertação da mulher. Né? Agora, é complicado, porque os valores feministas não são exatamente esses. A mulher não percebe, mas ela está querendo imitar o homem. Ainda. Tem que seguir Deus, não o homem. Mas enfim, essa é uma parte complicada, eu sei que é bem polêmico, mas é uma parte da libertação também, uma influência na cultura que influencia o sistema jurídico, é a libertação das mulheres. E por fim, a libertação dos filhos, que essa é a mais complicada de todas, acho que a gente nem começou ainda culturalmente realmente a discutir. Existem teorias antinatalistas por aí. Mas essas também são bizarras. Mas são fracas, muito argumento utilitarista, bem fraquinho. Ou de sustentabilidade. É muito fraco. Não vou botar filho no mundo porque senão vai acabar com o mundo. É muito fraco. O que já começou foi o seguinte. Hoje você já tem gerações de pessoas, até conservadoras, cristãs, etc., que já faz a conta dos filhos, por exemplo. Eu vou ter menos filhos para dar mais condições dele ter uma vida melhor. Ter uma herança melhor. Isso já é uma ideia cristã. Mas ainda não é a ideia mais perfeita. Mas já é um passo, você entende? Porque antigamente o cara não tava nem aí. Bota filho, vai morrer, vai ficar pobre, você não sabe, passar fome, vai ser escravo. Eu tava vendo uma história esses dias que um cara teve filho com uma mulher, teve uns 15 filhos. Só que daí a irmã dessa mulher ficou morando na mesma casa para ajudar a cuidar dos filhos. Ele teve mais uns 17 com essa com a irmã dela. E, como se não bastasse, ele também teve filho com a mãe delas. Nossa senhora. Então é assim. Eu não sei se é real, assim. Não, em alguns lugares do mundo essas práticas ainda Eu não sei se é real, mas eu falei, gente. Nos lugares onde ainda tem uma cultura mais tribal, o costume ainda é mais ou menos esse. Vai fazendo, e eles que se lasquem, eles que se fodam, né? Os filhos que se lasquem. Aliás, os filhos eram considerados propriedade dos pais. Até um certo ponto, economicamente, é como se fosse propriedade. Tem que mandar trabalhar na minha. Quer comer da minha comida? Tem que trabalhar na minha terra, no meu serviço aí, né? Então, veja só. Nos países desse sistema jurídico ocidental, dessa cultura ocidental, melhor dizendo, estou tentando puxar a pergunta para o meu lado, né? Nos lugares onde a cultura cristã avançou mais, as pessoas já pensam diferente. As pessoas já ficam fazendo conta. Quantos filhos eu posso ter para realmente dar uma vida boa para eles? É uma pergunta diferente, que antes não existia. Né? De compaixão, né? Mais ou menos. Também tem um ajuste econômico, porque antigamente os filhos eram necessários até para você sobreviver na velhice. Era a aposentadoria dos pais, eram os filhos, não tinha INSS. Então o sistema moderno facilitou para as pessoas não precisarem ter tantos filhos para sobreviver na velhice.
Por outro lado, ter filho ficou mais caro. Porque Uhum. antigamente você só tinha que dar comida pro animal. Uhum. Agora você tem que dar escola, não sei o que, bababá, 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 um monte de coisa, e é muito caro. Então Uhum. também existe um cálculo de conveniência. Mas seja como for, é a nossa cultura cristã ocidental moderna, onde pelo menos tem essa consideração. Se eu não posso cuidar bem do bichinho, eu não vou ter. Uhum. Eu não vou ter, prefiro não ter ou ter menos. Então isso já é um avanço na direção de um progresso moral. Agora, o progresso moral verdadeiro é a consideração de que por que eu devo ter filhos? Por que isto é espiritualmente ou moralmente conveniente? Sem falar dos meus interesses. Que eu posso ter mil interesses para ter filho. Mas não, eu não quero saber dos meus interesses, eu quero saber do interesse da pessoa que eu vou botar no mundo. Qual é o interesse dessa pessoa? Essa é a discussão. Uhum. Mas essa ainda está muito no comecinho. Se é que vai ter um progresso moral, que eu tenho minhas dúvidas. Certo? Então, assim, eu tentei pegar a sua pergunta e usar para um lado que eu posso ser um pouco mais produtivo, que é essa discussão da influência das ideias cristãs na cultura. Né? Existe uma influência enorme. A gente poderia falar, por exemplo, de pena de morte. Né? Nos países cristãos, a pena de morte foi abolida, em muitos casos. Você não pode torturar uma pessoa para obter uma confissão. Assim, se você entrar nos detalhes do sistema jurídico, que acho que até é o que você queria, né? A gente teria muita coisa para falar, mas primeiro que não é a minha especialidade. Uhum. Então eu não poderia falar tanto a respeito com propriedade. E em segundo lugar, que também não é o meu interesse. Aqui no canal a gente quer trazer mais para esse lado que eu falei agora. Uhum. Né? O jubileu moral, a libertação das pessoas. O homem liberta primeiro os seus escravos, aí liberta a sua mulher falando, escuta, você pode ser minha irmã, pode ser minha amiga. Pode ser até minha amante, hein? Pra você ver como não sou moralista. A questão aqui não é essa. Você pode ser minha irmã, pode ser minha mulher, minha irmã, pode ser minha amiga, pode ser minha amante. Mas eu não vou tornar você a minha serva, a minha escrava. Através desse papel de minha esposa e mãe dos meus filhos. Né? Uhum. Não, você não precisa fazer isso. Está livre. E por fim, os filhos. Libertar os filhos. Já está em andamento, porque os filhos já estão sendo libertados, aonde a cultura cristã progrediu mais e também o avanço da economia, né? Enfim, o progresso material foi junto, as pessoas já têm essa liberdade de falar, não, eu não vou obrigar meu filho a ter uma vida ruim. Até dizem que eu vi isso há uns anos atrás, uns bons anos atrás, que a Europa, e dentro de talvez um século, se tornaria islâmica. Porque tem tido muito afluxo de islâmicos ali, né, vindos da África, do Oriente Médio, enfim, e eles têm muitos filhos. E os europeus não estão tendo muito filho. Justamente por essa razão de tentar dar uma vida melhor para o filho, né? Aí também tem toda essa questão também social, é muito complexo tudo isso, né? Mas da mulher também está hoje inserida no mercado de trabalho, então tem uma ausência ali, É talvez uma briga. uma dificuldade na educação e na concepção da Isso. criança, mas assim, dizem que talvez em um século, até menos, a Europa se tornaria talvez mais islâmica do que católica, devido à questão da alta natalidade entre os muçulmanos, né? O problema é que o muçulmano pode vir a questão, né? Eles acham que Tem que tomar não. cuidado que nem todo muçulmano é islâmico também, né? É. Não, tá certo, tá certo. É assim, Uhum. o muçulmano pode virar cristão, porque a liberdade é contagiante. Eles Uhum. vão para a Europa achando que vão fazer acontecer, e alguns realmente fazem, né, querem converter, islamizar a Europa, sei lá o quê. Uhum. Jihad, essas coisas. Uhum. Mas tem alguns que começam a gostar do meio ocidental, falam, não, esse sistema aqui é bom. As mulheres adoram, com certeza, né? Uhum. Vê lá no Irã, na Arábia Saudita, as A mulheres são tratadas que nem revolta. bicho ainda. São Uhum. tratadas que nem animal. Uhum. É absurdo que é É essa situação. escrava, É né? escravo do homem. É escravo. E eles querem fazer, enfim, é uma luta, é uma guerra cultural. Uhum. É... Chega. Hoje foi sábado, muito obrigado por assistir esse vídeo. Hoje vai ter uma live na Steam que eu vou fazer o meu vlog. Tem Uhum. um sistema lá, Vlogmetria. Eu acho que eu vou começar às 5 horas da tarde, se eu não me engano, mais ou menos, tá? No Uhum. Steam, quem quiser ver. Quem não quiser ver na Steam, pode ver depois no YouTube, que eu vou subir o vídeo hoje. Amanhã nós estamos de folga. Por várias razões, né? A gente vai viajar. Uhum. E também amanhã começa o Akibashi, né? Aqui embaixo. Que é o campeonato de sumo no Japão. E O Sumo, que é o sumo oficial a do gente Japão. assiste sumo, então viajando, assistindo sumo, não vai dar tempo para assistir, Esquece. para gravar vídeo de jeito nenhum. Mas a gente vai tirar uma folguinha dos vídeos. E aí, se Deus quiser, a gente volta na segunda. Mas eu vou publicar a pauta, se não hoje, amanhã no máximo, para vocês saberem o que a gente vai fazer na próxima semana. Eu tenho uma pergunta também para fazer depois, mas eu coloco no grupo. Se você quiser que eu faça essa semana, você tem que mandar hoje. Tá bom, Aliás, tem que mandar agora, tá bom, porque eu vou fazer a pauta hoje. tá bom.
Tá? Tá bom. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Desculpa qualquer coisa, eu falei as coisas muito por cima aqui. Alguém pode ter ficado Escandalizado. enfesado, escandalizado com alguma coisa, mas nunca é o meu objetivo escandalizar. Eu quero passar informações para ampliar o ponto de vista das pessoas. Então, por favor, não levem nada a mal, tá bom? Tchau, obrigado, até mais. Falou, professor.